E aí, irmãos, esse ano a nossa convenção fez uma proposta, que é falarmos sobre a verdade. E o tema esse ano, anual, é Proclamemos a Verdade ao Mundo. E a nossa igreja, em janeiro, ela tem, então, os sermões sendo direcionados a essa análise, a esse estudo acerca da verdade, da proclamação da verdade. A nossa divisa, ela está, então, em 2 Timóteo 2,15, que nós vamos ler agora todos juntos, está aí na sua tela, no 3, hein? 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo era o versículo tema também do meu seminário, então os 4 anos sendo relembrado, né? O obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, do que não tem do que se envergonhar. Essa palavra é muito forte, né, Eliseu? Muito forte. E que maneja bem a palavra da verdade. Quando a gente, então, começa a pesquisar, e aí você começa a entender, né? Pastor, então o que é a verdade? A nossa convenção, lá no site da CBB, da Convenção Batista Brasileira, você entra lá no site da convenção, você que está chegando agora para a nossa igreja, é de outra denominação, está vindo para cá, quer entender melhor, né, como funciona a nossa convenção, quem somos como batistas, lá então tem a nossa declaração doutrinária. E o primeiro ponto dessa declaração é exatamente as Escrituras Sagradas. Você entrou lá, colocou declaração doutrinária, o primeiro ponto são as Escrituras Sagradas. E diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e condutas dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, esse é a definição, né, da Escritura Sagrada lá na nossa declaração doutrinária. Se você não conhece, entre, pesquise, se informe, e está lá aberto para que todos possam ter acesso. Ou seja, irmãos, nós somos notabilizados como crentes em Jesus, com um povo que ama a sua palavra, com um povo que estuda a sua palavra, com um povo que acorda cedo e vem para a escola bíblica discipuladora, amém? Aí foi fraco, e pastor Lucas? Com um povo que acorda cedo e vem para a escola bíblica discipuladora, amém? Amém. Esse ano vai bater todos os recordes de inscritos na nossa escola, glória a Deus, amém. Porque é um povo que ama a palavra de Deus. E nós somos então assim notabilizados como esse povo, que aceita a Bíblia como única regra de fé e prática. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não há, irmãos, nenhum livro que acrescente a Bíblia. A Bíblia é a nossa referência maior de escritura, de palavra de Deus, porque ela é a verdade. Amém? E é por isso que nós, então, a utilizamos como nosso manual de regra, de fé, de conduta, porque toda ela é inspirada pelo Senhor para nós, hoje ainda. Está aqui escrito, Paulo diz a Timóteo, olha Timóteo, use a palavra,
use a palavra para chamar atenção, use a palavra para pregar a salvação, use a palavra para repreender na fé de Cristo. A Bíblia, irmãos, não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus que transforma o homem. A Bíblia, irmãos, não é só mais um livro. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, e se não é a palavra de Deus, nós hoje não teríamos acesso ao Pai. Ela é o livro mais importante do mundo. Não há outra fonte de transformação a não ser pela palavra de Deus. Caso houvesse, Jesus teria falado. A verdade da palavra de Deus é que realmente ela muda e transforma poderosamente qualquer pessoa. Meus irmãos, nós entregamos aqui ontem essas Bíblias para esses adolescentes, não como mais um livro para ele ler, mas porque nós acreditamos que essa palavra tem poder para transformar. Tem poder para mudar o homem totalmente, irmãos. O salmista, no Salmo 119, 160, diz: as tuas palavras são tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Jesus afirma lá em Lucas 21, 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você crê nisso? Amém, as palavras do Senhor não passarão. A palavra dita lá atrás, aos discípulos, aos crentes da igreja primitiva, são as mesmas que nós temos hoje aqui, e ela nunca morrerá, porque ela é viva, porque ela é revelação de Cristo Jesus para nós. E se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não há outro, irmãos, é pela palavra do Senhor. Então, assim, coloque a sua confiança na verdade da palavra de Deus. Leia, estude, medite, memorize e ouça. Faça dela a sua companheira diária. E o Espírito Santo irá te conduzir poderosamente. Ah, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, essa carta ao Timóteo, ele está no fim da sua vida. Ele já está numa situação muito difícil. Preso, sem nenhuma expectativa mais de sair. Ele deixa isso claro na carta. Pelo menos 2 vezes ele já diz que está para morrer. Meu fim está chegando. É notório. Ele diz isso, né? É notório. Se aproxima o meu fim. E mesmo nessa situação, mesmo ele ali preso em Roma, num ambiente totalmente nocivo, insalubre, frio, ciente que a sua vida já estava para terminar, numa experiência muito ruim, um homem que foi responsável por pregar o Evangelho desde Jerusalém até parte da Europa. Ele tinha inclusive um propósito de chegar à Espanha, Romanos 15 vai nos falar isso. Ele tinha esse propósito, era o foco do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era estratégico. O apóstolo Paulo, ele não fazia, né? Vou ali. Não. Mas ele era um homem temente a Deus e ele ouvia a voz do Espírito Santo. Ele se planejava, mas quando o Espírito Santo mandava, muda agora a rota, ele obedecia. Ele era um homem obediente ao Senhor. E aí ele chega agora, irmãos, no final da sua vida, praticamente sozinho, abandonado naquela situação. Nossas irmãs estiveram lá na Itália, né? Puderam sentir um pouquinho daquilo que a tradição diz, a prisão onde Paulo ficou, e elas comentaram aqui com a gente, né? Quanto é frio, e aí elas puderam entender por que o apóstolo pede a capa, né? Porque ali era muito frio, uma situação de grande calamidade para o nosso apóstolo. Mas o interessante, irmãos, que Paulo, quando ele escreve essa palavra, quando ele escreve essa carta a Timóteo, pastor Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte: Paulo poderia aqui fazer uma biografia, nessa última carta, contando os seus feitos, contando por onde ele viajou, contando quantas pessoas aceitaram a Jesus quando ele pregou.
Mas ele não faz isso. Ele escreve a carta a um amigo. Ele escreve a carta a um discípulo. E é interessante que o apóstolo Paulo não pede socorro próprio. Ele não escreve a Timóteo, fala: Timóteo, paga aí minha fiança. Contrata um bom advogado para a gente pedir socorro. Não. Pelo contrário. Ele instrui a Timóteo a viver da mesma maneira que ele viveu, proclamando a verdade, irmãos. Olha isso. O apóstolo está ali pronto para morrer, está sofrendo, está já sem expectativa. Se o apóstolo Paulo, irmãos, estivessem hoje no nosso dia, com a teologia da prosperidade mentirosa, o apóstolo Paulo ia ser renegado, não é isso, Josi? O apóstolo Paulo ia ser deixado de lado, porque ele não ia ser considerado próspero. Deus não está abençoando esse cara, não. Está preso, está sozinho, está com frio. Mas Paulo tinha certeza de quem ele cria. Paulo tinha certeza que ele não estava ali para ele estava ali para proclamar a verdade, proclamar salvação. E ele diz a Timóteo: Timóteo, faça o que eu fiz. Use as escrituras, use a palavra para pregar a verdade, essa verdade. Paulo, você é um jovem, você está iniciando o seu ministério. Não se preocupa não, que vai vir tempos difíceis. Se você manter a verdade, se você manter os seus pés na verdade, os dias vão ser difíceis para você. É isso que Paulo está falando com Timóteo. Olha, irmãos, que texto para escrever numa carta para um amigo, né? Mas porque ele sabia que no final ele teria o privilégio de ver Jesus Cristo face a face. Amém, irmãos? Esse é o nosso privilégio, essa é a nossa promessa. Nós teremos, irmãos, esse privilégio de ver o nosso Senhor. Mas precisamos ser firmes, precisamos ser fiéis. E ele diz: pregue a palavra, Timóteo. Instrua pela palavra, proclame essa verdade. E hoje eu queria ver com vocês 4 pontos, 2 agora de manhã, 2 à noite, acerca da verdade, dessa verdade que Paulo falou a Timóteo. 4 pontos rápidos, 2 agora de manhã, 2 fatos, e à noite 2 consequências a partir do meu conhecimento dessa verdade. O que a verdade vai produzir em mim, ou deve produzir em mim? Meus irmãos, o primeiro é: Jesus é a verdade, amém? Jesus é a verdade. Os povos, ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, têm pesquisado, têm escrito, têm falado sobre alguma verdade. Mas eles nunca puderam e nem poderão afirmar o que é a verdade. Mas Jesus Cristo sim. Jesus Cristo diz para nós lá em João 14:6, afirmando categoricamente que Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não deixa dúvida. Ele não diz: olha, discípulos, eu acho que eu sou a verdade, né? Tomé questiona ele: Senhor, qual o caminho? Qual é o caminho? E ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os povos vêm e vão, os reinos vêm e vão, a ciência vai e vem, mas a palavra de Deus é a única verdade. A palavra de Deus é a revelação de Jesus Cristo, e ele afirma isso. Na resposta dada a Tomé, ele é a própria verdade. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. Ele é quem revela ao Pai. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que nos garante a salvação. Irmãos, quer salvação em Cristo? Quer salvação eterna? Aceite a Jesus. Quer ver sua vida transformada, sua família salva? Creia em Jesus. Quer, irmãos,
ter uma vida de bênçãos, ande pelo caminho de Jesus Cristo. E eu não estou falando de bênçãos materiais. Eu não estou prometendo para você que amanhã sua conta vai ter um dinheiro lá gigante e você vai falar, glória a Deus. Não é isso. É bênção, irmãos, é espiritual. É garantia de salvação eterna. É garantia que você não está só. Você pode ter problemas, você pode ter situações difíceis, mas o Senhor promete, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. É esse Jesus Cristo que eu creio que está na palavra. Leia a palavra, ele nos garante a salvação. 1 Timóteo 2,5, ele garante a salvação para nós. A verdade, irmãos, é que nós não cremos. A verdade, em que nós cremos, não é um caminho qualquer, não é um lugar, não é uma coisa. A verdade que nós cremos não é um sistema, mas ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Ele é o Logos, ele é a palavra que transcende toda a filosofia grega da razão e da lógica. Ele nos mostra um Deus que está em missão, apresentando a sua verdade ao mundo. Irmãos, como que nós sabemos tudo isso? Pela palavra. Como nós podemos ter certeza disso? Pela revelação da palavra. Ao ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo, irmãos, vai falar ao seu coração, e você vai ter essa certeza. Está em dúvida, você diz, pastor, mas Deus não fala comigo. Primeira pergunta, está lendo a Bíblia? Sabe por quê, irmãos? Nós queremos algo sempre extraordinário. Que a irmãzinha pare a gente ali na estação do trem e fala o nosso CPF, né? Eis que eu te digo isso. Aí você acredita, Deus está falando comigo. Só que Deus está falando contigo na palavra, Deus está falando contigo no estudo bíblico, Deus está falando contigo no pequeno grupo, e você é que não está dando ouvidos para o Senhor. Ele está te chamando, vem meu filho, vamos por aqui, caminha aqui, vamos comigo. Você não dá ouvido, você não quer ouvir, mas Ele está falando, irmãos, porque a Bíblia aberta, Deus está jorrando vida, Deus está transformando nações, Deus está libertando pessoas pela palavra dEle, porque é viva. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Lembra como você era antes, lembra o que Deus fez na tua vida, lembra o que Deus fez na tua família. Foi por onde, irmãos? Pelo nosso esforço? Não. Foi pela ação poderosa do Espírito Santo, que nos instrui a partir da palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia, faça a leitura. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Não é segredo não, né? Arrasta para cima que eu vou te dar 10 passos. Não, brincadeira. No Instagram aqui não. O pessoal do Instagram ficou todo bobo ali, ó. Ficou todo bobo. Não é isso não. Não é segredo nenhum. Está escrito. Está escrito, irmãos. Se você participar, escuta o que eu estou falando, da leitura anual da Bíblia, Deus vai falar com você, amém? Amém. Entra lá agora, procura o pastor Lucas lá, está lá. Ó. Deus vai falar com você, sabe por quê? Porque você vai ler a palavra. Aí você vai chegar para pastor Lucas, para mim, Adiel, Henri, pastor Carlos. Pastor, Deus falou comigo essa semana, não sei como, sabe, irmãos? Porque você leu a palavra. Olha, eu estava lendo lá João 1:1, no princípio era o verbo, Deus falou. Ele é o verbo, ele está vivo. Meus irmãos, não tem segredo. Aí a gente vê um monte aí, né, de curso. Curso para vender curso. Esse é o melhor, né? Tem curso que te ensina a vender curso. Irmãos, presta atenção. Vem para a escola bíblica. Vá para um pequeno grupo. Vem para o culto de quarta-feira. Não deu para vir, assiste online. Não deu para assistir, fica gravado, assiste em outro dia. Porque Deus vai falar com você poderosamente. Eu tenho certeza disso. Não tem como titubear. É Ele falando conosco, como fala essa manhã. É esse Deus que está em missão por todo o mundo, irmãos, pregando a sua palavra através de crentes fiel. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E essa palavra, que é a verdade, ela
liberta, amém? Ela liberta. João 8,35 nos diz que se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. Conhecimento escrito aqui por João, irmãos, não é mero conhecimento intelectual, mas é você ser intimamente ligado a Jesus e transformado por Ele. Quando você diz, olha, eu vou conhecer a verdade, e essa verdade vai me libertar, isso só será possível se você estiver ligado a Jesus Cristo. Se você tiver intimidade com o seu Senhor. Não é um versículo, irmão, só da boca para fora. Não é versículo para você apenas escrever aí no seu Facebook, botar no seu carro, botar no seu Instagram. Quase que saiu o Orkut aqui. Do seu Facebook, a galera mais não ia nem saber, né? Do seu Facebook, seu Instagram, não. Não é isso. É você ter intimidade com Jesus Cristo. E você será transformado por Ele. E aí você então será liberto. Você vai receber, irmãos, a vitória de Cristo. Porque Ele já venceu o pecado. E você será livre da condenação eterna através de Cristo Jesus. E aí sim você poderá falar, eu fui liberto por Cristo. A vitória está nas mãos do Senhor, irmãos. Aquilo que nos prendia, já não nos prende mais, a dívida foi paga, e agora eu e você somos servos de Deus, aleluia. Romanos 6:22, irmãos. Somos servos, você está liberto, amém, irmãos? Quem foi liberto por Jesus Cristo, levanta a mão. Glória a Deus. Quem foi liberto, dá um glória a Deus então. Glória a Deus, eu fui liberto e salvo por Jesus Cristo. E aí sim, irmãos, você conhece a verdade. E você então liberto por Cristo, que já venceu o maligno, já derrotou o pecado, já pisou na cabeça da serpente. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus Cristo que nos liberta. A liberdade que Cristo nos chama, irmãos, que você foi comprado, não necessariamente vai ser uma liberdade terrena. Não é uma promessa que você nunca vai ser preso, não é isso. A liberdade que nós pregamos, ela é espiritual. Não use o texto bíblico, irmãos, como pretexto para ideologias. Hoje Cristo te chama para ser verdadeiramente liberto por Ele, para a glória do nome dEle, para que Ele seja exaltado através da sua vida. Irmãos, se a cadeia vier por você ser testemunha de Cristo, glorifique ao Senhor, porque para a eternidade você já está liberto da escravidão do pecado. Não importa. Não importa se vamos padecer por Cristo, não importa se vamos ser chicoteados por Cristo, não importa se vamos ser caluniados por Cristo, porque a grande vitória já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. E nós temos essa certeza, fomos selados pelo Espírito Santo e aguardamos esse dia para vivermos eternamente com Cristo. Segui por isso. Meu querido, não negocie a verdade de Cristo. Não negocie. Jesus é a verdade liberta. E o terceiro, não negocie a verdade de Cristo. O apóstolo Paulo foi até o fim da sua vida defendendo e proclamando a Cristo que é a verdade. Lá em 2 Timóteo 4:7. E a gente gosta muito de falar, né? Esse versículo, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas será que a gente entende, ou sabe realmente, né? E a gente termina às vezes a nossa vida, a gente está chegando no fim da nossa vida, e a gente fala, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por isso que a gente precisa ler a palavra. Lermos todo o texto. Por que Paulo chega a essa conclusão? Quando Paulo diz, combati o bom combate, ele está afirmando o seguinte, irmãos,
A expressão aqui é uma expressão forte. E ele diz o seguinte: foi difícil, foi cansativo, foi extremamente difícil. Seria talvez a melhor tradução para esse momento. Foi extremamente difícil, foi muito cansativo. Eu tive prisões, eu tive chicotes, eu fui caluniado, eu fui expulso dos lugares. Mas tudo isso eu vivi para dar glória a Cristo Jesus. Por isso que ele fala: eu combati, irmãos, o bom combate. Isso é extremo. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Será que nós estamos dispostos, irmãos, a sofrer para Cristo? A gente tem visto, eu tenho visto muito aí nas redes sociais, olha, perseguição, perseguição. Será que você está disposto a viver perseguição? Quando ela bater na sua porta, será que a gente está disposto a aí sim falar como Paulo: eu combati o bom combate, guardei a carreira? Irmãos, Paulo está falando isso sabendo que vai ser morto. Paulo está falando isso sabendo que os dias dele estão chegando ao fim. Paulo está falando isso depois de passar por chicotes, depois de passar, de ser escorraçado. Paulo então diz: olha, eu combati esse bom combate, mas eu não me afastei de Cristo, eu não larguei Jesus, eu não abandonei a fé. Pelo contrário, eu guardei a fé, eu proclamei a Jesus Cristo sem medo, porque a minha vida não é dos homens. Irmãos, o Império Romano achava que tinha o controle da vida de Paulo, mas Paulo sabia quem tinha o controle da vida dele, que era Jesus Cristo, o Senhor da eternidade, o Criador de todas as coisas. Ele sabia que a palavra tem poder. Ele sabia, por isso que ele diz: guardei a fé. Nós, irmãos, precisamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Já no final dessa vida, preso e sozinho, ele nunca procurou se vangloriar. Pelo contrário, ele continuou pregando, engrandecendo a Cristo Jesus. Nós, como servos de Jesus Cristo, não podemos perder nossos valores ensinados por Cristo, nem sermos coniventes com meia-verdades, irmãos. Às vezes a gente acha: mas não tem problema, pastor, não tem problema. E a gente aceita a meia-verdade, e é na meia-verdade que vai nascer a heresia, é na meia-verdade que as coisas vão começar a mudar. Não, mas aqui tem um pouquinho de Bíblia. Tem até um versículo bíblico aqui, no que eles estão falando. Abra o olho, irmãos. Estude, por isso é importante estudar, por isso é importante você ter o seu alicerce firmado no Senhor. Outro dia eu estava vendo lá o Facebook, uma pessoa colocou, ela recebeu um presente de alguém, e aí tinha um texto bíblico, uma cartinha lá, escrita, e ela ficou muito feliz que colocou no Facebook. Ela: olha, o trabalho que estão fazendo, estão evangelizando, é algo muito importante, as pessoas estão precisando. Aí alguém lá, porque Facebook, você colocou aberto, tem comentário de tudo que é jeito, Se prepara, se colocou lá aberto, fica preparado, Pode ser comentários bons ou ruins. Mas a pessoa que colocou foi uma pessoa séria, uma pessoa realmente ali, instruída por Deus para alertá-la. E eu falei assim: minha irmã, mas isso aí é de uma seita, de uma pseudo-igreja cristã. E ela disse assim, ela chamou a atenção e falou: minha irmã, não tem problema, pelo menos eles estão pregando a verdade deles. Olha só. E aí, irmãos, que começa. Pelo menos eles estão, minha irmã, pregando a verdade deles. Mas se a única verdade é Cristo, o que eles estão pregando é mentira. Não tem meio termo, não tem meia verdade. Mas eles usaram aqui um versículo. Irmãos, lê o versículo, mas lê todo o texto. E alguma coisa lá
vai estar desvirtuando de Cristo. Cristo não é suficiente, a palavra de Deus não é suficiente, sempre tem o mais. A Bíblia diz isso, mas fulano de tal também disse isso. Vamos comparar. Então é mentira, não existe meia verdade, irmãos, no reino de Deus. A única verdade é a palavra, e a palavra é Cristo Jesus revelado a nós. Não aceite meia verdade, não compactue com isso. Não compactue com meias verdades que são mentiras. Precisamos combatê-las na verdade. Não podemos dar o nosso famoso jeitinho brasileiro com a palavra de Deus, com nada na nossa vida, principalmente com a palavra. Ah, pastor, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos consultar o pastor Lucas. Às vezes lá no grego, né, pastor Lucas? Tem uma junção aqui, às vezes uma conjunção verbal que vai nos ajudar. Heresia. É a palavra de Deus que está aqui. Combata essas heresias, as mentiras, com a palavra da verdade. É necessário sermos fiéis e íntegros ao Senhor em tudo que nós fazemos. Em Provérbios 12, 19, diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Observe, irmãos, a força da verdade. Em nossa vida, ela é um pilar que nos faz permanecer firmes. O autor de Provérbios está nos dizendo: permaneça na sua boca a verdade. Não negocie a verdade, irmãos. Não negocie. É tempo da igreja se levantar com a bandeira da verdade. Não darmos mais espaço para mentiras. Querendo agradar a homens. Importa primeiramente agradar a Deus. Irmão, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá no seu curso, na condução, no mercado, agrade a Deus em tudo que você for fazer. Agrade ao Senhor. Tenha a palavra no seu coração e medite dela dia após dia, para que você proclame essa verdade e ela seja um pilar da sua família e da sua casa. Mateus 24 nos diz, irmãos, que nós teremos dias difíceis. Nossa fé vai ser provada, seremos perseguidos, caluniados, presos, mas nós não podemos abrir mão de pregar a verdade. Não seja cúmplice da mentira. Não seja cúmplice da mentira. Seja fiel aos princípios do Senhor. E no final, irmãos, você vai ter o privilégio de vê-lo naquele glorioso dia. Apocalipse, capítulo 7, diz o seguinte: que uma multidão incontável, que não negociou a verdade, foram fiéis até o fim. Elas vão estar diante do Senhor, como testemunhas fiéis, diante de Deus. Eu queria que você ficasse em pé agora. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, em Apocalipse 7, a partir do versículo 13 ao 17. Se puder colocar aí na tela. Amém. Os irmãos de louvor já podem também estar aqui. Apocalipse 7, 9. Essa multidão vai estar ali, irmãos. Essa multidão padeceu muito. Essa multidão chorou muito. Essa multidão, irmãos, sofreu pelo nome de Cristo. Essa multidão foi o que passou na grande tribulação aqui de Mateus 24. Estão ali agora, irmãos, diante do Senhor. E olha o que vai acontecer comigo e com você. Diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação,
que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem diante de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Agora eu vou dar uma parada para todos lermos juntos. Pensa, irmão, nesse grande dia. Hoje você está vivendo numa situação muito difícil. Talvez você entrou aqui essa manhã muito preocupado com o seu dia. O que vai ser a sua semana? Muito preocupado com a sua família. Muito preocupado com aquilo que você tem que fazer. Talvez você esteja dizendo, olha, chegou o meu limite. Eu não aguento mais. Vamos ler juntos como será naquele final. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Amém. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, irmãos. Está difícil? Pode ser que fique um pouco mais difícil, irmãos. Não vou prometer aqui para você que vai refrescar, que você vai ficar tudo bem de hoje para amanhã, mas eu tenho uma certeza que é a promessa de Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Lá você não terá mais sede, não terá mais fome. Ele, o Deus Altíssimo que está no trono assentado, Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda a lágrima, irmãos. Ele mesmo, então não negocie a verdade de Cristo, não negocie a verdade de Cristo. Deus, irmãos, nos ensina essa manhã que Ele é a verdade, Jesus Cristo, Ele nos liberta. Nós não podemos negociar, precisamos estar firmes, inabaláveis, crendo na verdade que é Cristo. Hoje o Senhor te convoca a buscar a Ele, a conhecê-lo e prosseguir a conhecer. Hoje Ele te convoca a ter a certeza que você foi liberto da escravidão, do pecado, para uma vida de liberdade eterna em Cristo. E através deste conhecimento, você irá proclamar a Jesus e adorá-lo com todo o seu fôlego.